Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafael Gonçalves. Vamos aí para mais uma live aqui da Escola de Tributos Municipais. Hoje a gente vai falar também mais uma vez aí sobre um tema muito importante, que é a integração obrigatória aí dos cadastros tributários, principalmente aí em razão da própria reforma tributária. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Júnior, boa noite para o Alexandre, para a Vivian, boa noite para a Manuela. Boa noite para o Manuel, boa noite para o Socorro, boa noite para o Miguel, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar aí sobre a integração obrigatória dos cadastros tributários, tá? Em razão principalmente da reforma tributária. Tá? Hoje a gente vai contar aí com a presença da professora Cláudia, para ela falar um pouquinho para a gente aqui sobre essa questão do cadastro tributário. Então, boa noite a todos aí, boa noite ao Vargas, seja bem-vindo, a professora Cláudia chegando aqui também. Já tento te chamar, professora, só um instante, a Laís também. Boa noite, seja bem-vinda, Laís. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Regi, deixa eu ver se eu consigo chamar aqui a professora Cláudia. Deixa eu ver aqui, não... Cláudia, não tô conseguindo aqui porque eu já perdi aqui, o pessoal foi entrando. Tem tipo uma TVzinha aqui, Cláudia. Clica nela aqui, pede para participar, que daí aparece para mim aqui, tá bom? O Manuel aqui, Manuel Contador também, boa noite, sejam bem-vindos. Pessoal, vamos compartilhando a live, tá? Boa noite aqui para Manuela. Clica aqui, ó, tem um aviãozinho aqui, tá? Aqui, compartilha a live aí nos grupos de WhatsApp, no direct aí, enfim, das pessoas conhecidas, tá? Seja bem-vinda aí também para todos aí, compartilha a live aí pra gente, tá? Quem puder dar os emojis, igual tá dando agora, a gente agradece aqui porque ajuda a ranquear a live. Boa noite, Santana. Deixa eu ver aqui. A Cláudia chegou aqui agora, vou mandar aí. Boa noite pro Thiago, seja bem-vindo, Thiago. Eu vi aqui, Cláudio, você enviou, eu dei um aceitar aqui, vamos ver se vai funcionar. Se não funcionar, eu vou falar para você sair e daí entrar de novo, tá bom, Cláudio? Para a gente ver. E lembrando que tem que ser no celular. Deixa eu dando boa noite aqui para o Renan Rocha também. Enquanto a gente vai ajustando aqui para a professora Cláudia entrar, eu vou passar aqui alguns recados, né? O primeiro deles deixa eu ver aqui de novo. O primeiro deles clica aqui nesse aviãozinho para compartilhar. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, quiserem fazer alguma colocação, né, alguma crítica, alguma coisa sobre aquilo que vai ser falado aqui hoje, eu vou pedir para vocês priorizarem para colocar nesse box aqui, que tem um ponto de interrogação. Tudo bem? Cláudia, eu estou aceitando aqui, mas Cláudia não pode participar. Cláudia, não sei se você está no celular, tá dando aqui que não pode participar por algum motivo, tá? Tenta sair da live, qualquer coisa, reiniciei e entra de novo, mas entra pelo celular, tá bom, Cláudio? Pelo Instagram no celular. Isso, Cláudio, isso. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Renan, para o Matusalém também. Pedir o pessoal que já entrou aí, coloca a cidade e o estado para a gente falar aqui, tá? Coloca a cidade e o estado para a gente falar. Aqui, divulgar aqui para vocês. O Marcos também, seja bem-vindo, Marcos. Boa noite. Pessoal que não segue a Escola de Tributos Municipais, vem aqui no tema, onde tem o tema da live aqui em cima, né? Tem uma setinha para baixo. Baixa aí do lado, se você não segue do lado, vai ter um botãozinho, um botão para você seguir a escola, tá? Daí você segue ali a Escola de Tributos Municipais, tá bom? Então vamos lá, o Marcos aqui dando boa noite. Coloque aí, pessoal, a cidade e o estádio onde vocês estão para a gente falar aqui. A professora Cláudia agora está entrando, eu acredito que agora vai dar certo. Aqui o Manuel Contador aqui de Senhor do Bonfim, na Bahia. A Vivian de Ilha Solteira em São Paulo. Vamos colocando aí. Cláudia, boa noite. Cláudia, seja bem-vinda. Tudo bem? Quanto tempo, né? Então, menino, bastante tempo para não fazer uma live aqui no canal, né? A gente já tava um tempinho para fazer essa live, não tava dando certo. Agora hoje deu certo, né? Pena que tá esse frio, essa Pois friaca para é. quem tá aqui no sul. Aqui em Blumenau tá um frio, deu uma esfriada e o duro que eu escutei que parece que amanhã vai piorar um pouquinho, né? Sim, a previsão para amanhã é 3 graus, É, se é em que isso é Blumen- humanamente possível. é. Não, o duro é que quem tá na Serra, né? Imagina quem tá em São Joaquim, Urubici, Meu Lages, lá, Deus! mais frio ainda. Bom, ó.
Mas Não, 3 enfim, graus assim, eu imagino. Não, não quero nem imaginar amanhã que eu vou ter que muito acordar às frio. 5h30 da manhã, ninguém merece. Eu falo que eu não gosto dos extremos, eu não gosto nem muito frio nem muito calor, eu gosto ali de ficar no meio do caminho ali. Eu Então não deixa gosto de eu. trabalhar, mas tudo bem. Eu faço isso. Tudo bem. Santana aqui falando que é de Piracaia, Luciana Neves entrando aqui também, boa noite. Oi, Alves aqui também. Luciana. Alves também, boa noite. Cláudio, boa noite. Enfim, vamos aí, vamos iniciar aqui. Eu só vou dar agora que a professora entrou, vou dar uns recados, passar uns recados iniciais novamente, para a gente começar com o conteúdo e eu passar aqui também antes a delimitação que a gente vai ter aqui de conteúdo, tá? Então, pedir para vocês compartilharem quem está no Instagram, quem está pelo celular. Tem um aviãozinho ali embaixo, ali, um símbolo de um avião, compartilha aí para gente. Tem os emojis aí também, dá o coraçãozinho, tem os foguinhos, semzinho, eu nunca sei nem o nome desses emojis aí, né, que isso ajuda a ranquear aqui a live. Se você tiver quiser fazer alguma pergunta, algum tipo de intervenção, algo nesse sentido, prioriza colocar, tem um box embaixo aqui para quem está no celular, com um ponto de interrogação. Prioriza colocar ali a dúvida nesse box ali, que depois a gente consegue resgatar. Para quem não segue aqui a Escola de Tributos Municipais, você que está ao vivo, e não segue a professora Cláudia também, vem aqui em cima, tem uma setinha, você baixa a seta ali. Se você não segue a escola, vai ter um botão para você seguir. Se você não segue a professora Cláudia, vai ter um botão ali para você começar a seguir a professora Cláudia também. Tá bom? E aqui, pessoal, fazendo uma delimitação, né, porque a gente vai falar aqui de um tema importante, que é a integração ali dos cadastros tributários, né? Muito também, a reforma tributária vai exigir muito isso, né, Cláudia? Uhum. E só trazendo aqui para vocês que a delimitação do nosso escopo hoje, do nosso assunto, é referente a isso. Tá? A reforma tributária é muito grande, muito gigante. A gente vai estar aqui delimitando aqui o nosso assunto em relação a essa integração obrigatória aí dos cadastros tributários. Tá bom? Então, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Gonçalves, sou idealizador aqui da Escola de Tributos Municipais, tenho um projeto junto com a Cláudia, que é o Clube do Fisco, que a gente toca, também já passo convite para vocês conhecerem, acesse o site da escola e vai na abinha Clube do Fisco, a gente tem bastante material, curso gratuito, e agora, a partir do segundo semestre, a gente vai começar a colocar algumas coisas lá sobre a reforma tributária. Tá? E aqui a gente está aqui também com a professora Cláudia, ela é auditora ali do fiscal do município de Blumenau, também integrante ali do CETAT, enfim, Ganhei está uma participando. promoção agora, viu, Rafael? Oi? Ganhei uma promoção agora lá no CETAC. Ah, é? Uhum. Aí eu vou até Sim, né? deixar aqui agora para a Cláudia, né, se apresentar melhor. Vou passar aí ela vai. Lógico que ela vai resumir o currículo dela, senão só de currículo a gente vai ficar aqui uns 3 dias só ela falando só Verdade. do currículo. Cláudia, seja bem-vinda e mais uma vez obrigado aí por aceitar o convite de participar. Sempre um prazer e uma honra estar aqui na escola. Sabe que é um projeto que eu gosto muito. Sempre gosto muito de estar aqui com os nossos alunos, com os nossos colegas. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Rovéria, sou auditora fiscal do município de Blumenau há 27 anos. E bem resumidamente, também sou professora de Direito Tributário Municipal e de Direito Administrativo e de Direito Empresarial. Atualmente estou lotada no Departamento de Tributação Imobiliária, trabalho diretamente com o ITBI, é um imposto com o qual eu trabalho há 15 anos, mas além disso eu gosto e me interesso por vários temas da tributação, né, da área da tributação municipal. O tema que nós vamos tratar hoje, que é o tema de cadastro, é um tema que já me interessa há 20 anos já, é um tema que que me fascina muito, porque, querendo ou não, a questão da gestão de informação é essencial para o trabalho. Ter informação na nossa linha de trabalho é essencial, porque nós precisamos de informação para poder fazer o nosso trabalho da maneira correta, o lançamento tributário da forma correta, né? E o nosso Cláudia, trabalho de forma inteligente, né? e até, já até fazendo pegando um gancho aí,
Uma das Uhum. grandes dificuldades dos municípios é aquela questão, eu preciso ter acesso a uma informação e não consigo, da Receita Federal, É, enfim, agora, né, pelo isso menos vai a acabar. promessa, né, que Isso isso vai vai mudar. acabar. Sim, Então isso vai fica até o acabar. final É o da que live aí para vocês verem isso. isso vai acabar, tá? Isso, a tendência é acabar, né? Só terminando de me apresentar, né? Desculpa, eu não terminei de me apresentar. É, tenho várias obras aí publicadas, muitos artigos. Se vocês buscarem na internet, vocês acham alguma coisa que eu escrevo. E agora, atualmente, eu sou presidente do colegiado de tributação da Associação dos Municípios do Vale Europeu, aqui da região de Blumenau, é onde eu estou, de Santa Catarina, e também atuo agora também como coordenadora adjunta do GT13, que é o grupo de trabalho do CETAT, que é o colegiado o colegiado técnico das administrações tributárias, que é o grupo técnico de tributação que foi criado pela CNM a partir da reforma tributária, e agora a CNM viu a necessidade de criar um grupo de técnicos permanente para trabalhar a questão tributária, e eu estou lá no CETAT como coordenadora adjunta do GT13, tá? Estou ensaiando para assumir como definitiva, vamos ver ainda, não sei, mas a princípio sim. E estou trabalhando lá no CETAC, tem várias questões que nós estamos trabalhando. É uma enxurrada de informações que a gente recebe todos os dias, o dia todo, é uma coisa impressionante, vocês não fazem ideia da quantidade de informações com as quais a gente tem que trabalhar a partir da questão da reforma tributária. Essa live que eu estou trazendo hoje com o professor Rafael é só uma pontinha, claro, óbvio, né? Mas eu conversei com o professor Rafael e nós pensamos em trazer um tema que é um tema diferenciado e é um tema por qual os municípios não se atentam, os municípios não investem da forma adequada, de forma alguma, muito pelo contrário, e ele vai ser absolutamente essencial para esse futuro que está se desenhando aí, esse admirável mundo novo aí, porque é não só admirável, que eu digo, não só de admirável de belo, mas de assustador, porque de fato é tudo novo, né? Eu digo que está se reinventando a carreira tributária no Brasil, tanto para quem é contribuinte quanto para quem é fisco. É inacreditável a revolução que está em curso, que já está acontecendo e para a qual as pessoas parece que não estão se preparando ou não estão se preparando da maneira adequada. E muitas perguntas ainda estão sem resposta. Isso eu posso garantir para vocês, elas estão sendo feitas. Mas em relação ao tema que vamos trabalhar hoje, especificamente, que é a questão cadastral, eu venho trazer algumas novidades que dizem respeito especificamente à gestão da informação, tanto em questão da gestão territorial, né, do cadastro imobiliário, é a grande novidade, que não é uma novidade, ela se tornou uma novidade, agora as pessoas têm falado cada vez mais, mas eu já tomei conhecimento desse projeto em 2019, e é um projeto de 2016, mais ou menos, chama-se Sinter, que é o Sistema Integrado de Gestão Territorial, que é um projeto da Receita Federal e que nasceu, de fato, como um sistema tributário e que tornou-se, com o passar do tempo, uma espécie de hub, uma espécie de integrador de sistemas de informação territorial e que visa, basicamente, integrar as bases de informação do INCRA, dos municípios e dos registradores. Essas são as três pontas que eles visam integrar. Por quê? Porque eles querem juntar as informações físicas
porque o INCRA hoje é o órgão que tem as informações, ou em tese deveria ter as informações referentes aos imóveis rurais, né, a parte rural do Brasil, e os municípios são constitucionalmente responsáveis pela gestão territorial da gestão territorial, né? São os municípios que devem gerir, e nem deveria ser diferente, porque é no município que você vive, que devem gerir o espaço territorial. Só que os municípios são como é que eu poderia dizer? Eles são, com raríssimas exceções, extremamente negligentes. Essa, infelizmente, é a palavra, não existe outra palavra, com relação ao, ao desafio que é gerir o espaço público, né? A começar que, por exemplo, 20% dos municípios brasileiros sequer têm um cadastro imobiliário, né? E por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque, para além do cadastro territorial, você tem, né, a gente fala no CTM, e é claro, isso fala diretamente do meu trabalho, porque eu trabalho com tributação imobiliária há 15 anos, mas também porque, a partir da gestão territorial, você pode criar o que nós chamamos de cadastro territorial multifinalitário. E o que vai gerir de uma forma global o território do município. E aonde você vai interligar isso com a reforma tributária? Se vocês olharem o artigo 59 da Lei Complementar 214, ela vai dizer o que para nós? Que é obrigatória a integração cadastral dos entes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios. Quer dizer, isso já existe na Constituição, no artigo 37, inciso 22, né? Que fala que os entes, as administrações fazendárias, elas têm que se integrar. Mas essa integração nunca veio de fato, né? Ela tentou-se, vem sendo feita a passos muito lentos ali no âmbito do ENAC, do Encontro Nacional de Administração Tributária, mas agora, de fato, ela está caminhando e ela vai começar vai começar a ser feita cada vez mais rápido. Por quê? Porque os entes vão necessariamente ter que acessar os dados uns dos outros, porque nós vamos precisar tanto dos dados dos cadastros mobiliário quanto do imobiliário para poder fiscalizar o novo IBS. Explico. Por exemplo, por que nós temos no artigo 59, nós temos uma previsão no artigo 59 da 214 que trata do IBS e da CBS, uma previsão de ingresso no cemitério, uma previsão de adesão ao CPF e ao CNPJ como único, e ao CIB, que seria o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que é gerado através do Sinter, porque nós vamos precisar necessariamente unificar as informações cadastrais, porque lá na frente, quando, por exemplo, você for fazer uma fiscalização de uma construtora que tenha sede em Curitiba e que tenha construído unidades habitacionais em Blumenau, em Paranaguá e em Valinhos, por exemplo, em São Paulo, chutando, tá? E que tem vários fornecedores, tem uma cadeia extensa de fornecedores, você vai precisar necessariamente ter acesso às informações de todos esses contribuintes e você vai precisar ter acesso ao valor dos imóveis nesses municípios. Por quê? Porque o IBS, por exemplo, quando você vai falar, o IBS ele vai incidir sobre a venda de imóvel enquanto produto. Então, hoje, uma construtora não paga um imposto sobre consumo e vai passar a pagar, vai passar a pagar IBS. A base de cálculo do IBS é o imposto sobre
É o valor da transação, é o valor da venda do imóvel, não o valor de mercado, como no caso do ITBI, é o valor da venda, é o valor transacional, então vai poder entrar juros, vai poder entrar composição de mora, então, por exemplo, se você comprar na planta um imóvel, o imóvel for comprado com base na variação do cubo, essa variação vai entrar na base de cálculo do IBS. Agora, se o valor que for declarado não estiver de acordo, ou estiver abaixo, ou estiver não estiver, for um valor fictício, nós vamos ter que fazer o famoso arbitramento. A lei já traz o critério do arbitramento. A lei chama de valor de referência. Esse valor de referência, apesar de ser chamado como valor de referência, ele é apurado tal e qual se apura o valor de mercado. Os critérios são rigorosamente os mesmos, certo? Então, o valor mínimo de piso de arrecadação, de base de cálculo do IBS, no caso da construção civil, de venda de imóveis, é o valor de mercado dos bens. Apesar de... Fala, Rafael, pode falar. Não, só assim para deixar o pessoal ligado, é que hoje, né, na sistemática de tributação que que existe hoje, por exemplo, o Rafael, quando vende o imóvel dele, o Rafael não paga ICMS ou ISS, não paga nada. E vai Só continuar que a não partir pagando. da reforma tributária, dependendo, né, do perfil, do tipo de quantidade de comercializações que o Rafael fizer de imóveis, o Rafael, pessoa física, vai pagar IBS e vai pagar CBS. A gente já fez uma live sobre isso aqui, aí vocês podem procurar aí no canal que vocês vão ter sobre isso, tá? Isso, eu ia falar isso agora. Desculpa interromper, Cláudia. Não, imagina, ótima interrupção. Eu ia mesmo falar sobre isso, mas que bom que você lembrou. Então, a depender, se for uma atividade profissional, empresarial, você vai ser contribuinte do IBS, muito bem lembrado, Rafael. E aí você vai ter que ter tanto um cadastro mobiliário bem colocado, quanto um cadastro imobiliário bem colocado. Você vai ter que ter os dois. Eu chamo a atenção de vocês, é o seguinte, o artigo 59 diz que o ingresso, a adesão ao Sinter a adesão ao Sinter ela é obrigatória, tá? E o prazo para adesão ao Sinter já está correndo. Ele acaba para os municípios e para os estados no final deste ano e acaba para os demais municípios do Brasil, para as capitais, né, e para os estados no final deste ano, e para os demais municípios do Brasil em janeiro de 2027. Então, nós estamos aí há 1 ano e meio do fim do prazo da obrigatoriedade, e isso está na lei complementar da adesão ao Sinter. Como é que se faz adesão ao Sinter? Você tem lá no site do Sinter todo o passo a passo para se fazer a adesão. Aqui se você entrar na página da Associação dos Municípios, da ANVI, nós fizemos uma nota técnica também. Rafael, se você quiser, a gente pode disponibilizar esse material. Fui eu que redigi, tá? Aqui para a ANVI, quer dizer, eu auxiliei na redação. Nós podemos disponibilizar, pedir autorização deles, eu acredito que não vai ter problema, ou colocar o link para disponibilizar essa nota técnica de como se faz a adesão, o que é o Sinter, como ele funciona, o que é o CIB. O CIB é um número único de cadastro de município. O CIB vai ser vai estar para os imóveis, assim como o CPF está para as pessoas físicas e o CNPJ está para as pessoas jurídicas. Ele vai ser um único número de identificação e ele é gerado através do Sinter. Por isso que a adesão ao Sinter é obrigatória. Existe, inclusive, tem inclusive uma portaria agora recente do CNJ que está obrigando a inclusão do Sinter nas matrículas dos imóveis. Do Sinter. Perdão, do CIB. Do CIB, exato.
Então, vocês estão vendo que está tudo começando a se entrelaçar. Vou Sim. dar um outro exemplo, vou dar um outro exemplo hipotético de como você pode usar os dois cadastros para fazer uma fiscalização. Ah, um outro fato sobre o qual vai incidir IBS é a locação de bens imóveis. Como o professor Rafael bem lembrou, a depender do volume, o Rafael, pessoa física, não vai pagar IBS, certo? Qual é esse limite mesmo hoje? Professor, me lembre, por favor. Se eu não me engano, são 3 imóveis e tem um limite de valor por imóvel, que eu não me lembro de 200, cabeça agora. 200 mil reais, eu acho, né, Ana, se não me falha a Tem um memória. limite de valor, eu não me recordo o limite, mas seriam 3 imóveis. 3 imóveis e 200 mil anos, se não me falha a memória. Eu não lembrava se eram 3 ou 2 imóveis, mas se não me engano é 200 mil anos. Então, digamos que o Rafael, não o Rafael Gonçalves, um outro Rafael hipotético, jamais o Rafael Gonçalves faria isso, resolva queira, ele tem uma administradora de bens e ele não quer pagar o IBS sobre. E ele tem uma administradora de bens. Essa administradora aluga imóveis. E ele não quer pagar o IBS sobre o valor total. O que ele faz? Ele começa a alugar esses imóveis num contrato frio em nome da pessoa física. E não registrar os aluguéis em nome da administradora. E antes só pagava PIS e COFINS, imposto de renda, não pagava IBS, certo? Como é que você vai fazer para pegar esse aluguel? Quer ver um exemplo? Quer ver como é que você faz? Digamos que a Cláudia, que não é a Rovélia, é uma outra Cláudia, alugue o imóvel do Rafael, que não é do Rafael, é da administradora de bens Gonçalves. Ops, não é Gonçalves. Tá bom, pode ser. Mas é um outro Rafael, é um homônimo. Ah, Ai, ai. Gente, tá muito frio para pensar. Dói pensar. Aí o que acontece? Ah, ela aluga, faz lá o contrato e paga direto pro Rafael. Beleza, ela paga mais baixo. Ele diz, olha, se você. Vamos fazer um acordo aqui, se você. Como é que é? Com nota ou sem nota? Se com nota ou sem nota? Ah, não, sem nota que eu não quero pagar tão caro. Tem gente que faz sim. isso. Então, tá bom. Sem nota quando eu não quero pagar tão caro. Beleza. O que acontece? Como é que eu fiz que eu vou poder pegar isso? Acontece que a Cláudia aqui, ela tem outras relações com o fisco. Ela declara imposto de renda, por exemplo. E aí ela declarou como endereço de residência dela um imóvel que não é dela, que no cadastro imobiliário do município pertence à administradora de bens Gonçalves. Ora, se a Cláudia mora num imóvel que não é dela, e sim de uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica não declara que esse imóvel, não declara nenhuma renda de vinda desse imóvel, o que nós podemos Presumir. presumir, não é? Sim. Muito provavelmente vai ser uma questão de lógico. Talvez tenha alguma outra exceção, né, que é apesar que isso a reforma também ela pretende observar, que, por exemplo, a empresa tem um imóvel X e está lá o diretor morando no imóvel e não cobra nada, entre aspas, assim, né? Ou, enfim, é um benefício que está se dando para ele, vai ter alguma questão aí, não necessariamente, talvez, nessa reforma tributária aqui, mas estão falando muito de mexer no imposto de renda também, enfim, né? Então, existem muitas conversas de reformas referente a tributo, e não só essa reforma tributária que a gente conhece aqui. Mas, de E, algum jeito, a Receita vai acabar pegando tudo isso. e isso aí chama-se o quê? Salário indireto. Sim, Então, vocês estão vendo como as coisas vão se imbricando e por que que isso tem que ser, tá aí, o que que o município ganha com isso? O município ganha retorno do imposto de renda, né? É uma parte, sim, sim. entende? Então,
tudo imbricado. Por isso que é tão importante que os cadastros sejam interligados. A Receita sabe disso. Tanto sabe que é dela a iniciativa do Sinter e é dela também uma outra iniciativa que chama-se API S90, que é a que está na thumb da nossa live, que parece, sei lá, uma sigla de alguma coisa estranha, né? Mas o que é uma API? Uma API é um aplicativo que permite que dois sistemas se conversem, certo? Essa API, chamada S90, ela permite que os municípios interliguem de forma totalmente gratuita, e não precisa de convênio também, não precisa assinar nada, não precisa fazer convênio, não precisa mandar documento, não precisa nada. A única coisa que precisa é que tem que ser identificado com o CNPJ, tem que ser o acesso tem que ser feito via certificação digital do município. O município tem que se identificar como CNPJ certificado digital do município, certo? Dizer, ó, município XPTZ, o meu CNPJ digital é que estou acessando, estou fazendo o acesso. E aí tem lá no site da Receita, a Receita do Bolo, não sei o que, os desenvolvedores conseguem fazer o acesso via essa API, tá? Não vamos entrar aqui nesses detalhes técnicos, também não é o objetivo, mas é possível fazer qualquer fisco já pode fazer. Eu até estou com quem está fazendo, ó, quem já está fazendo. Cefaz da Bahia, a Cefaz, né, da Bahia, de Santa Catarina, de São Paulo e a Cefim de Belo Horizonte, tá? Então, a de Belo Horizonte já está integrada, eles já estão em fase de produção, inclusive, ou seja, eles já estão produzindo, já estão fazendo acesso. E o que essa API S90 permite? Ela permite que o fisco municipal ou o fisco estadual, que seja o caso, se integre diretamente, faça intervenções diretamente no cadastro do CNPJ da Receita Federal, para informar situações como CNPJ inapto, ou baixado, ou nulo. Então, por exemplo, você descobre numa fiscalização que o CNPJ de determinada empresa se declara na Receita Federal num endereço X, não está mais naquele endereço, que é muito comum e nos municípios a gente consegue detectar isso com muito mais facilidade que na Receita Federal. O município pode entrar no cadastro da Receita através dessa API e lá dizer assim, olha, esse CNPJ está inapto, por quê? Porque eu detectei que o endereço que está declarado aqui, neste endereço, este imóvel não, essa empresa não está lá. E esse CNPJ é suspenso. Ou é considerado inapto, ou é baixado. Aí vai depender, são várias as situações. Aí vai depender do tamanho da gravidade. Aí tem que ver. Vai depender, tipo, se você verificar que a empresa fraudou nota, se a empresa tem um valor de capital social muito baixo, eu abri uma empresa com R$1.000 de capital social que fatura 100 mil por mês. Ou, como nós pegamos aqui na fiscalização do ITBI esses dias, uma empresa que abriu com um capital social de R$10 mil declarados, que diz estar adquirindo um imóvel de 11 milhões e 500 mil. Aí pega, acaba, aí a gente acaba levantando alguns indícios, né, algumas suspeitas, para a gente abrir aí quanto fisco, né, abrir uma fiscalização, um procedimento administrativo para verificar. Não, e é mais do que isso, né? Permite que você, enquanto fisco municipal, possa suspender um CNPJ. Olha o poder que isso dá para. Exatamente. Agora, assim, existem algumas condicionantes. Primeiro, tem que ser um auditor fiscal ou um fiscal de tributos, né? A gente ainda não tem a unificação do nome do cargo, né? Mas tem que ser um agente fiscal ou um auditor fiscal ou um fiscal de tributos, ou seja, uma autoridade fazendária. Não pode ser ninguém, né? Tem que ser alguém investido no cargo
de agente fazendário, né, de fiscal de tributos, ou um nome que se dê no seu município, mas que seja, que fale, que seja uma autoridade fiscal, certo? Tem que ter o CPF dessa autoridade, a matrícula e o número do processo administrativo e o motivo pelo qual aquele CNPJ está sendo considerado inapto, ou baixado, ou suspenso. E detalhe, se naquele outro exemplo hipotético que eu dei lá para vocês, o fisco de Viçosa, por exemplo. Não, Viçosa não era Viçosa que eu tinha falado, né? Era outra cidade. Mas isso que seja, digamos que era Viçosa, Blumenau e Paranaguá, tá? Não era Viçosa, era outra, não era uma cidade de São Paulo, agora eu não lembro o nome. Digamos que o fisco de Viçosa tenha declarado essa construtora de São Paulo inapta. Só o fisco de Viçosa vai poder levantar tirar essa Aptidão, vamos dizer assim. exatamente, vai poder levantar essa restrição no cadastro dessa empresa. Nem a Receita Federal consegue tirar isso, tá? Valinhos, isso, obrigada. Obrigada por ajudar, porque a professora está trabalhando desde as 6 horas da manhã, e aí são 9 horas da noite e o Tico e o Teco já estão, sabe assim, já não são, não estão mais podendo. Aproveitando, você aí que está ao vivo aí, coloque aí a cidade, o estado, que a gente vai falando aqui conforme a gente consegue, até para a gente ter uma noção de onde vocês são. E aproveitando, Valinhos era o nome da cidade que eu tinha dado de exemplo, era obrigada. Aproveitando aqui a pausa aqui, pessoal, compartilha que a gente está quase chegando na parte final aqui, tá? Então compartilha aqui, clica no aviãozinho, se você não segue a escola e a professora Cláudia também, vem aqui em cima onde tem o tema da live, baixa ali, e daí caso você não siga a escola ou a professora, vai ter um botão para você começar a seguir. Então começa a seguir ali. E também, assim, como a gente está caminhando para a parte final, priorize em colocar aqui nesse box que tem um ponto de interrogação, sua dúvida ou se você quiser fazer algum comentário, tá bom? O Jairo de Passo Fundo, colocou aqui Passo Fundo, direito 4490 de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu tenho uma paixão por essa cidade, eu sempre falo. Sou de lá, fui lá no final do ano, muito bom lá, eu gosto demais. Wesley lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O Gustavo Santa Rosa, Rio Grande do Sul. A Santana, na verdade, ela é de Piracaia, São Paulo. A Elisângela lá de Garanhuns, no Pernambuco. Aí, estamos gente aí do Brasil todo. E, Cláudia, sabe o que eu lembrei aqui agora? Também deixa eu falar aqui, a Lamartine de Salinas, Minas Gerais. Sabe o que eu dizer aqui agora? Esse negócio de cadastro, ele já é uma coisa mesmo antiga que se tenta fazer, né? Eu lembrei, sabe do que quando você estava falando, só não quis interromper na hora, da portaria 511 do Ministério das Cidades, que falava lá do cadastro imobiliário, cadastro multifinalitário, lembra? Sim, lá de 2009, essa portaria, então... eu falei ao passando, né, que é o CTM, que é o Cadastro Territorial Multifinalitário. Essa portaria, ela foi substituída pela portaria 3242 de 2022, que fala do Cadastro Territorial Multifinalitário. Exatamente. Isso. Então, assim, a gente já tem isso já desde 2009 sendo falado, então não é uma coisa tão nova. Não. O grande problema que eu vejo na administração é o seguinte, é que simplesmente não se mexe. Não. Né? Ficam totalmente inertes, parados, e depois, enfim, tem uma arrecadação insuficiente, por exemplo, que simplesmente não se mexe para fazer algum tipo de atualização. Deixa eu dar um alô aqui para Frei Wallace, aqui de Pedro Avalino, Rio Grande do Norte, Fugino, São José de Ubá, no Rio de Janeiro, a Juliana lá de Viema, Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos aí. Obrigado aí por estar colocando aqui a cidade. Era só essa a questão que me veio aqui em mente, aqui, a questão daquela portaria lá de 2009 já. Sim. Então já é uma coisa assim que tem... Nós estamos em 2025, 16 anos já, pelo menos, que se tenta fazer alguma coisa em relação ao cadastro imobiliário. Eu lembro que naquela portaria lá de 2009 tinha uma orientação, inclusive, para os municípios, né? No sentido de atualizar
sua base para fins de IPTU a cada 4 anos, dependendo do porte do município, e a É, cada 8 anos, quando o município era menor. essa a recomendação ainda existe na 3242, ficou a cada 4 anos, e também existe a recomendação de se fazer de se vincular o valor de mercado dos imóveis no cadastro imobiliário. Só que agora não é mais uma recomendação. Agora é uma É isso que ordem. eu quero chamar, é isso que eu quero chamar a atenção nessa live. No artigo 236, eu acho, 256 da Lei Complementar 214, é, é a planta de valores genéricos, isso mesmo, Santana, mas a planta é especificamente para o IPTU, né? Atualização a cada 4 anos. Se não me falha a memória, acho que o artigo 256 da Lei Complementar 214, ela torna obrigatório que os municípios vinculem os valores de mercado, que a lei chama valor de referência, no cadastro imobiliário dos municípios, justamente para que se possa fazer o lançamento do IBS. Lembrando sempre, gente, que agora os municípios não estão mais sozinhos fiscalizando o IBS. Nós temos a Companhia dos Estados e da União. Por quê? Porque a CBS é um tributo espelho. Ele incide sobre os mesmos fatos geradores e a mesma base de cálculo do IBS. Ou seja, nós vamos. A União, né, a Receita Federal, ela não está sendo boazinha em abrir essa possibilidade de nós fazermos essas intervenções diretamente no cadastro deles. E nem estão investindo na possibilidade de nós termos acesso ao Sinter e a fazer essas, é, essa integração dos cadastros territoriais, porque são assim bons de coração. Não, eles estão buscando informação. E informação vai, nessa era de hiperconectividade que nós vivemos, é a tônica. Nós vamos precisar. Então, assim, ó, vocês imaginam, eu estava esses tempos atrás, ainda ontem eu estava conversando, nós estávamos trabalhando num grupo de estudos ali sobre as regras de fiscalização dentro do IBS, como é que elas funcionam, como é que vai funcionar a fiscalização dentro do IBS. Digamos que eu queira abrir fiscalização da Netflix aqui em Santa Catarina. Eu posso? Posso, certo? Existem fatos geradores da Netflix aqui no meu município. Porque existem pessoas que contratam Netflix e que moram em Blumenau. Lembre-se que o IBS é do destino. Como é que isso vai funcionar? Eu vou ter que chamar todos os municípios do Brasil? Porque, basicamente, acredito que se não existem contratantes nos 5.570 municípios do Brasil, boa parte deles deve ter. Não fazendo merchan da Netflix, mas para ficar num exemplo bem comezinho, né? Mas os 27 estados da Federação do Distrito Federal vai ter? Eu teria que chamar todos eles? E como é que nós vamos fazer isso? Através de um sistema? E aí eu vou precisar de banco de dados para transferir essas informações. Nós vamos precisar de cadastros de informações, entende? E o gerenciamento de informações é algo que sempre foi muito negligenciado nas administrações fazendárias. É muito precário, né? Muito, muito mambembe. Então, essa live, ela tá vindo, assim, mais... Eu poderia ficar falando a noite inteira, coisa que eu não vou fazer, até porque já são 9h15, né? Mas ela serve mais como um alerta para que vocês entendam a necessidade, para que vocês levem para os gestores de vocês a necessidade de fato, de se investir. Primeiro, quando se trata em gestão territorial, no cadastro territorial multifinalitário e e aí é inescapável que se faça georreferenciamento. Você georreferenciar o seu território é essencial, né? Você saber identificar no chão o imóvel, né? Saber geograficamente aonde ele está localizado, é importantíssimo. E
Ao mesmo tempo, em relação ao cadastro mobiliário, o cadastro de pessoas, ter uma base muito sólida, porque sem isso você não consegue fazer o seu trabalho, você não consegue fiscalizar e você não consegue fazer um trabalho eficiente. Lembre-se, quando a gente pensa, quando você pensa em reforma tributária, parece que a coisa ainda, parece que a gente está vivendo um sonho ainda, parece que a coisa está bem assim atrás de um véu, uma coisa assim meio mística ainda, uma coisa assim que parece que ainda está no campo das ideias. Não, gente, começa em 2027 a primeira cobrança. Ano que vem entra em operação o sistema de cobrança da CBS, sistema piloto, tá? E em 2027 começa as primeiras cobranças, e de 2029 a 2032 começa para valer, de fato começa a 29, 30, 32, 30, é isso mesmo. Em 29 começa de fato a morrer o ISSQN, a morrer o ICMS, o PIS/COFINS, e a nascer o IBS e a CBS. Eles vão ser trocados. E assim, Cláudia, também em 1º de julho agora, né, de 25, já 500 e não sei quantas empresas, eu acho 583, não me recordo agora, vai começar já um teste nos sistemas para ver como é que vai ser a parada, né? Porque é algo muito complexo, muito grande. Imagina um sistema, quantos, eu não sei nem falar isso, mas enfim, quantos milhões de bytes, sei lá, de kbytes, sei lá, de informação que vai passar por isso. Então, já em 1º de julho, agora, daqui a alguns dias, nós estamos no dia 24, daqui a 7 dias. Para vocês terem uma ideia, isso que o Brasil está colocando em marcha nunca foi tentado no mundo antes. Ah, mas a União Europeia... Não, esqueça a União Europeia. A União Europeia... mas a União Europeia não tem municípios com autonomia tributária, autonomia financeira, autonomia administrativa, como é o caso do Brasil. Isso não existe lá. Nós temos aqui, a nossa federação é diferente. Ela é diferente, o nosso federalismo aqui é completamente diferente. Então, assim, e aí como é que vai funcionar a fiscalização? Se vai ser feito em os pequenos municípios, como é que vai funcionar? Já está se cogitando um modelo de consórcios, por exemplo. E ainda tem a questão exatamente, bem lembrar, né? Tem o convênio do sistema das notas fiscais da NFS Nacional. Tem município que ainda nem aderiu à nota fiscal nacional, porque não tem sistema, entende? E assim, ó, os nossos gestores ainda estão vivendo num tempo em que se vive da mão para a boca e que se vive de transferência. Não vai mais acontecer isso. Isso não existe, não vai mais existir, principalmente a partir de 33, todos vão trabalhar para todos. Lembrem-se, o período de transição muito provavelmente todos que estão aqui nessa live não vão ver o final da transição desse sistema, porque ele está previsto para terminar em 2090, 77 anos de transição. Nós não vamos estar aqui para ver o final desse período de transição. Verdade. E aqui eu falei também numa live, umas lives atrás, dessa questão que os municípios têm que começar a fazer o seu planejamento tributário também. Tanto os municípios como as empresas, né? Na verdade, o planejamento é para os dois. Mas eu comentei na questão da repartição, estava fazendo uma comparativo, né, da repartição do ICMS, que hoje, para muitos municípios, a receita com ICMS se não for a principal, está junto com a FPM, né, como sendo a principal, e esses dois juntos representam, às vezes, 80% da receita do município, né? O município não produz nada, praticamente. 80% da nossa receita aqui é assim. E aí, assim, ó, nós somos um município eminentemente... Eu fui dar curso no município há um tempo atrás, São José dos Campos. Eles trabalham... a receita deles basicamente vem de 3 ou 4 empresas grandes lá. Tá? Porque eles são um município produtor.
E aí? É isso que eu faço alerta na questão do planejamento. A indústria hoje, né, que o ICMS ele vai o dinheiro pelo VAR, pelo valor adicionado no território do município. Só que o IBS, primeiro que o IBS vai mudar essa lógica, né? Que o IBS, tudo aquilo que hoje gera valor adicionado ali, ele vai gerar para onde está consumindo, né? Onde está sendo o destino. E o IBS, a repartição dele vai ser de acordo com a população. Então, principalmente aquele município que tem um percentual de população em relação ao estado baixo, isso daí eu acho que, e onde a matriz industrial dele traz muito ICMS, acho que esse município pode ser que ele tenha bastante dificuldades aí. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, a gente vai caminhando para o final aqui agora, né? Não sei, Cláudio, se você tem algum assunto novo ou não, até para a gente não estender Assim, ó, muito aqui. eu só trouxe algumas pinceladas, porque, assim, de fato é um assunto bem extenso, né? Nós poderíamos falar mais, mas é mais para alertar mesmo os nossos internautas para que eles levem, porque assim, tá tudo, é muita informação, né? É muita informação mesmo, assim. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar, sempre estive muito antenada, e mesmo para mim, assim, eu não estou conseguindo dar conta da quantidade de informações. Eu imagino, é uma sobrecarga de informações, né? Mas essa questão cadastral, ela é essencial. Você precisa ter uma forma de gerenciamento disso tudo eficiente. E, sem contar, que a gente nem falou aqui ainda da questão do gerenciamento da dívida ativa. Né? Nós aqui em Santa Catarina temos o Tribunal de Contas agora recentemente soltou uma instrução normativa, a IN 36, e que bate fortemente na questão da estruturação cadastral para poder cobrar a dívida ativa. Lembrando sempre, né, gente, que o judiciário abriu guerra contra o executivo fiscal. Vários tribunais de justiça estão simplesmente extinguindo executivos fiscais. Santa Catarina está fazendo, São Paulo está fazendo isso, que eu sei. Paraná, se não me engano, está fazendo isso. E isso é a tônica, o judiciário simplesmente está abrindo guerra contra os executivos. E isso é um perigo para o crédito tributário, porque se o contribuinte sabe que o município perdeu a capacidade de cobrar os seus créditos, ou que não consegue cobrar, ou que está inerte, né, ou não tem outros mecanismos de cobrança, pronto, é um leão desdentado, né? E E ele isso vai afeta deixar toda isso até prescrever, e prescreveu, extinguiu o crédito, e, pronto, já era. e aí assim, vai afetar a arrecadação, claramente, porque Exatamente. é a certeza da impunidade a certeza da impunidade vai fazer cair a arrecadação, certo? Uma coisa é certa, independente da reforma tributária ou não, só que a reforma ela Ela está trouxe trazendo muito à tona. questões que ficaram por décadas dormentes, né? E que agora, que a gente sempre falou, sempre pregou, né, no deserto, e agora elas estão vindo à tona, né? Também. E também uma outra questão que é o seguinte: precisa sentar a bunda na cadeira e estudar. Uhum. Só a regulamentação da 214, da Lei Complementar 214, são mais de 500 artigos. É mais do que o Código Tributário Nacional. E assim, essa regulamentação trazida na 214 é uma parte da reforma, não está regulamentando toda a reforma. E eu E não outra, quero, eu não quero desanimar vocês, tá? Mas tem dois projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional, um está no Senado e outro está na Câmara, saiu do Senado, foi para a Câmara. Esse que está na Câmara, ele altera ali em torno de mais ou menos um terço do Código Tributário Nacional. Então, é sentar a bunda na cadeira e estudar, não tem outra solução. É só o da reforma tributária, que foi uma lei, a 214, que regulamentou parte da reforma tributária, tem muita coisa ainda para regulamentar. E essa 214 ainda, ela para sua efetividade, em muitos pontos, depende ainda de regulamentações infralegais, né, que vão ser editadas ainda, que a gente não sabe, né, como Pelo que vai Comitê ficar ainda Gestor, alguns. e ainda tem o PLP 108, que ainda não saiu, né?
Pois é, tem muita coisa, pessoal. Eu estimo assim, Cláudia, pelo menos uns 10 anos estudando, e olha lá se a gente vai saber ainda com profundidade, porque é muita coisa, muita mudança. Sem É contar as isso, é operações isso. que Ó, mas naturalmente vão nunca é ocorrendo. tarde, gente, nunca é tarde para se especializar em bolo de pote. Claro, claro. E assim, ó, sem contar que eu já escutei comentários de que a 214, a Lei Complementar 214, foi publicada dia 15 de janeiro de 2025, ou seja, tem pouco mais de 6 meses que ela foi publicada, eu já Sim, escutei comentários que estão querendo alterar essa lei. e são comentários verdadeiros. Sim. Então, aí só para você ver, nem começou a esquentar o banco, né? Já Sim. querem fazer substituição ali de alguns jogadores ali dentro. E não só na 214, tem emenda constitucional no forno também. Pois é. Então, é isso aí. Deixa eu colocar aqui um comentário aqui que tem aqui, vamos ver se ele vai para a tela. Oi. Não tem muito a ver aqui com o tema da live, que a Franciele está falando qual a melhor opção sobre nota fiscal emissor próprio ou nacional. Isso aí eu acho que vai ficar tudo no nacional agora, né, Cláudio? Não sei se tem Vai. alguma informação. Olha, eu vou dizer para você o seguinte, eu já falei isso ano passado, eu acho. Essas empresas, porque assim, ó, eu vou dizer, como eu falei para vocês, eu trabalho com tributação imobiliária há uns 15 anos já, né? E tributação imobiliária é uma tristeza, porque não tem empresa que trabalhe com tributação imobiliária. É bom e é ruim, porque daí pelo menos eu não tenho que trabalhar com empresas ruins, né? Quando você não tem nada, né? Porque eu vou te contar, é complicado o mercado de empresas fornecedoras de nota fiscal eletrônica para os municípios. É muito ruim, é muito ruim. A primeira nota fiscal eletrônica do município de Blumenau, eu fui a gestora do projeto, né? Eu ajudei a implantar aqui. E, meu Deus, é horrível. São poucas as empresas que podem dizer, não, essa aqui tu pode É. confiar, porque eles fazem um bom trabalho, eles não te deixam na Mas, mão, assim, a ideia com a entregam o que reforma tributária, prometem, o né? preço é justo, não, entendeu? Então, assim, eu vou dizer para você o seguinte, eu não vejo solução de ter nota fiscal por emissor próprio. Isso vai ser tudo via emissor É. nacional. E assim, se a gente for pegar também a ideia da reforma, é simplificar muita coisa, né? Que hoje tem 500, Simplificar, você tem que entrar em unificar, 500 fazer um lugares registro. para. É. Então vai Aham. ser tudo num lugar só, né? Pelo menos a ideia assim, de ser tudo num lugar só. Você entra, faz ali. Então a ideia é dar uma simplificada, pelo menos nessa parte, aí vamos dizer assim, operacional, né? Mas Sim. enfim, vamos lá. Mas então, aqui não tem mais nada aqui. Vou agradecer aqui todo mundo aqui que pôde participar ao vivo, para você que está assistindo depois aqui, seja no Instagram ou mesmo no YouTube da escola. Aproveitando aqui para você que está ao vivo, se você não segue a escola no YouTube, também procura lá no YouTube, @Escola de Tributos Municipais, e já começa a seguir o canal lá. Aqui no Instagram, se você ainda não segue, né, se você estiver ao vivo, vem aqui na setinha, baixa, vai aparecer ali escola. Não segue, tem um botãozinho, você segue. Vai aparecer a professora Cláudia. Se você não segue, tem um botãozinho lá, aperta lá e começa a seguir a professora Cláudia também, tá bom? E se você está assistindo depois, procura a gente aí nas redes sociais aí por Escola de Tributos Municipais e acompanha o trabalho da gente aí, tá bom? Vou agradecer aí a todos aí pela presença, parabenizar, na verdade, né, porque nós estamos aí numa terça-feira de frio, o pessoal tirou para ficar aqui escutando a gente aqui falar. Então, parabenizar a todos aí e vou fazer um agradecimento especial aqui à Cláudia, né, mais uma vez aí por aceitar aí o convite de fazer um bate-papo aqui com a gente aqui, sobre sempre temas interessantes. E vou passar aí para ti, para você dar aí suas considerações finais aí também, Cláudia. Então, tá bom, gente. Muito obrigada, né, pelos heróis aí, os 30 heróis que estão aí na live agora, 31 heróis que estão aqui na live nos ouvindo. É um tema muito importante. Para quem mora em Santa Catarina, vou estar dando um curso, inclusive, sobre esse assunto no final do mês de julho. Mais tarde eu vou estar postando nas minhas redes. Para quem quem começou a me seguir agora, muito obrigada. Sigam a gente, nosso trabalho aqui na escola e entrem lá no site da escola para conhecer o Clube do Fisco, que vocês vão gostar. Tem bastante coisa bacana lá. A gente tem material bem legal, tem curso, tem live, tem bastante material muito bom.
vale a pena, porque é um trabalho bem acessível que eu e o professor Rafael a gente coloca à disposição do pessoal do Fisco, certo? Muito obrigada, boa noite e até a próxima. Valeu, pessoal. Boa noite. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.